I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Bom dia, queridos. Tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de matemática de hoje. Na página 126, a gente vai começar a estudar agora frações, tá? Números fracionários. Vamos lá. Situem-se aí na página 126. Acompanhe a leitura aqui, ó, nessa tarjeta. Quando o inteiro é dividido em partes iguais e usamos algumas dessas partes, a porção do todo que foi usada pode ser indicada por uma fração. Os números fracionários. Fração é o conjunto de dois números que, separados por um traço horizontal, expressam uma grandeza com o auxílio de uma outra da mesma espécie. Beleza. Deixa eu tentar traduzir. Ó, tá aqui um exemplo de fração, tá? Aqui, ó, 3/4 ou 3/4, certo? Onde o 3 aqui, ó, é chamado de numerador, tá? Numerador. E o 4 aqui vai ser chamado de denominador. Ok? Galera, eu peço desculpa se vocês estiverem escutando um fundozinho musical aí. É os meus vizinhos aqui, viu? Não para não, é assim 24 horas. Mas espero que vocês estejam ouvindo minha voz. Vamos lá, ó. Uma fração é composta por numerador, que é esse número que fica em cima, e o denominador, que é esse número que fica embaixo. Certo? O denominador sempre vai ser caracterizado pela quantidade de partes que foi dividido o inteiro. Certo? Que inteiro, professor? Pode ser um retângulo, um círculo, como vocês estão vendo aqui, ó, um retângulo, um círculo. Certo? Qualquer coisa que seja dividida, o número de partes que foi dividido vai ser o denominador. Agora, o número de partes que foi usada para alguma finalidade, por algum motivo, né? Para dar, para vender, para emprestar, para pintar, etc. Se foi usada uma parte, essa parte usada vai ser o numerador. E a quantidade total de partes que foi dividido, independente do que foi usado ou não, será o denominador. Beleza? Denominador, quantidade de partes dividida do inteiro. Numerador, quantidade de partes usadas do inteiro. Observem aqui essas duas imagens na página 126. Temos aqui um retângulo que está dividido em 4 partes iguais, ó, 4 quadradinhos pequenos de mesmo tamanho, tá? Fração é isso, é a divisão de um inteiro em partes exatamente iguais. Então, está dividido aqui em 4 partes, ó. Tá aqui, o número de partes está dividido, 4 no denominador. E o número de parte que está sendo usado, ó, que foi considerado aqui no caso, pintado de amarelo. 1, 2, 3. Beleza? Então, das 4 partes que foram divididas, 3 estão sendo usadas. Ou seja, 3 partes estão pintadas. Beleza? Acompanhando a leitura aqui, ó, o inteiro foi dividido em 4 partes. 3 partes das 4 foram consideradas. Ou foram pintadas, né? Tá aqui. Beleza? Nessa outra imagem aqui nós temos o que? Uma pizza, né? É semelhante a uma pizza, é um círculo que está dividido em 8 partes iguais, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partes iguais ele foi dividido, tá? Aqui o 8 no denominador, tá? A quantidade de partes que foi dividido. Das 8 partes, dos 8 pedaços que foram divididos aqui, ó, 6 estão pintados, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ó, o 6 vai para o numerador porque é a quantidade de partes que está pintado. E a quantidade de partes total fica no denominador. Beleza? Então, 3 e 4, ó, 3 e 4 e 6 e 8 são os termos das frações acima. O que são os termos? Numerador, denominador, que são separados por um tracinho horizontal aqui, ó. Certo? Fração sempre vai vir separado por um traço horizontal, onde o número de cima será chamado de numerador e o número de baixo de denominador. Denominador é a quantidade de partes que foi dividido, numerador é a quantidade de partes usada das que foram divididas. Ó, como eu falei, na página 127 do livro de vocês, esses dois números chamamos termos da fração, né? Tá aqui o exemplo de A sobre B, né? É um exemplo qualquer, uma hipótese.
Uma suposição. A é o numerador que representa a parte considerada, a parte usada. B é o número que fica embaixo, é o denominador, que indica o número de partes em que a unidade foi dividida. Tá? Número de partes total. Generalizando, podemos dizer que todo número escrito na forma de A sobre B, né, em forma de fração, com A e B pertencendo aos números naturais, tá? O que são números naturais? Todos os números a partir de zero, né? Inteiros. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, reticência. Né? Os números naturais são infinitos. Então, A e B pode ser qualquer número natural. Só que o B, o denominador, nunca poderá ser zero, tá? Tem que ser um número diferente de zero, porque não existe fração com o denominador zero. Beleza? Por quê? Porque não dá para dividir nada para zero. Zero é nulo, não tem valor. Beleza? Uma fração pode representar um ou mais inteiros, ou ainda parte dele ou deles. Beleza? Temos aqui essa atividade da página 127, aplicação. Vamos resolver aqui algumas questões para vocês, né, fixar melhor a ideia de fração. Observe as figuras abaixo e escreva as frações correspondentes a partes coloridas, tá? As partes que estão sendo usadas, consideradas, no caso as que estão pintadas aqui. Ó, a letra A, vamos lá. Qual a fração que indica, que caracteriza essa imagem aqui da letra A? Primeiro, vemos quantas partes ela está dividida no total, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela está dividida em 6 partes. Então, coloca o tracinho aqui da fração, ó. E a quantidade total de partes vai ficar no denominador, embaixo. E a quantidade de partes pintadas, 1, 2, 3, 4, vai ficar em cima no numerador. Então, a fração que representa a quantidade de partes pintadas é essa, 4/6. Beleza? Letra B. Passa o tracinho aqui da fração. Vamos contar quantas partes está dividido todo. Ó. 1, 2, 3, 4. Coloca o 4 aqui. E das 4, 3 estão pintadas. Então, coloca 3. Beleza? Na letra C. Está dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coloca o 8 embaixo. E das 8, 3 estão pintadas. Então, 3/8. Beleza? Na letra D, coloca tracinho, ó. 1, 2, 3, 4. 4 partes. E das 4, só 1 está pintado. Então, coloca um aqui. Beleza? 1/4, ou 1/4. Segunda questão. Observe o quadrado dividido em 9 partes iguais, tá? Aqui é um quadrado, ó, que está dividido em 9 quadradinhos menores de mesmo tamanho. Letra A. Pinte de cor vermelha 1/3 da figura. Ah, professor, mas quantos quadradinhos essa figura eu vou pintar de vermelho se é 1/3 da figura? É o seguinte, ó. Quantos quadradinhos tem na figura? Tem 9 quadradinhos pequenos, tá? Menores. Quantos quadradinhos correspondem a 1/3 da figura, sabendo que são 9 no total? É o seguinte, é como se eu pegasse esse quadrado aqui, esses 9 quadradinhos, e dividisse em 3 partes, ó. O todo está dividido em quantas partes, ó? 3 partes. Se eu tenho 9 quadradinhos e eu divido em 3 partes esses 9 quadradinhos, vai ficar 3 quadradinhos num grupo, 3 quadradinhos no outro grupo e 3 quadradinhos no outro grupo, não é isso? Então tá aqui, ó, 3 partes, cada parte com 3 quadradinhos. Beleza? E dessas 3 partes, eu vou usar apenas uma parte para pintar de vermelho, ó. Então, são 3 partes, eu vou usar uma parte para pintar de vermelho. Então, quantos quadradinhos eu vou pintar de vermelho? 3 quadradinhos. Beleza? Vocês achavam que era 1, né? Mas não, preste atenção, ó. O todo foi dividido em 3 partes, tá aqui as 3 partes, só que cada parte tem 3 quadradinhos. Eu vou pintar uma parte de vermelha. Então, eu vou pintar 3 quadradinhos de vermelho, beleza? Vou botar aqui, ó, verde e vermelho, beleza? Porque não tem lápis de cor aqui, então vai assim mesmo. Pinte de cor azul 1/9 da figura. Ó, a figura já tem 9 quadradinhos, né? Então, 1/9 da figura vai ser apenas um quadradinho, né? Dos 9 quadradinhos, eu vou pintar só um de azul. Então, coloco um azinho aqui de azul, ó. Beleza? Pinte de cor verde 4/9 da figura, beleza? Então, dos 9 quadradinhos, eu vou pintar 4 de verde, beleza? Então, bota aqui V é de verde, ó. De verde, verde, verde. Beleza? Então, ficou 3 quadradinhos pintados de vermelho, um de azul,
4 de verde e 1 sem colorir. Beleza? Vamos responder essa quarta questão aqui, ó. Qual é a metade da metade do inteiro? Pessoal, ó, qual é a metade da metade do inteiro? Primeiro, o que é o inteiro? O inteiro é 1, tá? Quando eu digo inteiro, é 1. Então, qual é a metade do inteiro? Ele quer saber a metade da metade, né? Mas primeiro temos que saber quanto é a metade do inteiro. É como se eu pegasse o inteiro aqui, ó, 1, e dividisse por quê? Por 2, né? Aí eu ia ter a metade de alguma coisa. Metade de um chocolate, a metade de uma laranja, a metade de uma maçã, seja lá o que for. Beleza? Então, a metade de alguma coisa é 1 dividido para 2, tá? Porque uma fração é uma divisão. Então, a metade de alguma coisa, qualquer coisa. Quando você vê falar em metade, a fração que representa a metade é 1 meio, né? 1 sobre 2. 1 dividido para 2. Agora, a metade da metade é isso aqui. Quando eu divido, presta atenção, quando eu divido 1 no meio, vai ficar 0,5 para cada, né? Por exemplo, se eu divido R$1 para 2 pessoas, eu vou dar o quê? 50 centavos para cada, 0,5. E se eu pego esse real e divido para 4 pessoas, que é a metade da metade, ou a metade de 50, pego R$1 e divido para 2, fica 50 para cada. E se eu divido 50 para mais 2, né? Porque são 4 partes, ou seja, eu vou dividir o real em 4 partes iguais. Ou seja, vai ficar 0,25, ou seja, 25 centavos para cada. Agora, como é que representa essa fração 0,25? Como é que representa 0,25 em fração? Ó, se a metade é 1 meio, então a metade disso aqui vai ser isso aqui dividido por 2, ó. Beleza? Aí a gente tem uma propriedade na divisão, que para calcular a divisão de fração por fração, tu vai repetir a primeira aqui, ó, 1 meio, repete a primeira fração, que é 1 meio, e multiplica, aqui é uma divisão de fração por fração, tá? Na verdade não é fração, é uma divisão de fração por um número natural. Só que beleza, ó, debaixo desse 2 aqui a gente sabe que tem 1, né? Debaixo de todo número natural existe o algarismo 1, é porque ele não aparece, não tem necessidade. Então, para resolver essa divisão aqui de fração por um número, tu pega a primeira fração, repete, tá aqui, ó, 1 meio, repetir, e multiplica, vai usar a operação inversa, né? No caso, a multiplicação do inverso do segundo número, né? No caso é 2. Qual é o inverso de 2? É 1 sobre 2. Beleza? Ó, o inverso de 2, o 2 tem um 1 debaixo dele, né? Todo número natural tem um 1 como denominador. Então, o inverso de 2 é só eu subir o 1 para lá e descer o 2 para cá. Então, o inverso de 2 é 1,5. Beleza? E 1 meio, né? A metade vezes o inverso do 2, que é 1 meio, vai ficar o quê? 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2 é 4. Então, 1 quarto, tá? A metade da metade de um inteiro é 1 quarto. Se tu for dividir 1 por 4, vai dar o quê? 0,25. Continuando aqui, galera, na página 128, ó. Acompanha a leitura aqui, ó. Já sabemos que uma fração é fruto de uma divisão. Para determinarmos quanto equivale uma parte de um inteiro, devemos dividir o inteiro em partes determinadas, nesse caso, o denominador, multiplicar o quociente obtido pelo numerador da fração. Exemplos, ó, tá aqui um exemplo. Quanto é 3 quintos, né? Ó, 3 quintos, 3 sobre 5, de 60. Nesse caso, dividimos o 60, ó. Pega o 60 aqui e divide por 5. Beleza? Se divide o 60 por 5, que vai dar o quê? 60 dividido para 5, vai dar 12, beleza? E o resultado dessa divisão de 60 por 5, que é 12, vai multiplicar por 3, ou seja, 12 vezes 3, beleza? 60 por 5, 12. 12 vezes 3, 36. Ou seja, 3 quintos de 60 é igual a 36. Nesse caso, dividimos 60 por 5 e multiplicamos por 3. Olha lá, 3 quintos de 60 é 3 vezes 60 dividido por 5. Beleza? 60 dividido por 5 é 12, tá aqui, ó, 3 vezes 12, 36. Ok?
Bora lá. Letra B. Uma classe tem 24 estudantes, dos quais 2/3 são mulheres. Quantas são as alunas dessa classe? E os alunos? O que queremos é saber quanto é 2/3 de 24. Beleza, ó. A sala tem 24 estudantes. 2/3 desses estudantes são mulheres. Beleza? 2/3 são mulheres e o restante são o quê? São homens. Então a gente tem que descobrir primeiro quantas mulheres tem na sala e depois a gente descobre quantos homens tem na sala. Beleza? Então bora lá, ó. Calcular 2/3 de 24, que é a quantidade de mulher que tem na sala. Então, ó, divide 24 por 3, né, ó. A regra é essa, divide 24 pelo denominador. 24 dividido para 3 é o que? É 8. E o resultado dessa divisão multiplica pelo numerador, que é 2. Então, 8 vezes 2 é igual a 16. Então, dos 24 estudantes, 16 são mulheres. De 16 para 24, falta quanto? Faltam 8. Então, são 8 homens. Beleza? 16 mulheres e 8 homens. Bora lá, um exemplo aqui. De calcular a fração de um número inteiro. Eu quero saber quanto é 4/5 de 75. Vou pegar aqui o número que eu estou usando, 75. Vou dividir pelo denominador. 75 dividido para 5 vai dar o quê? 15, tá? Igual a 15. E esse resultado 15 eu vou multiplicar pelo numerador 4. Beleza? 75 dividido para 5 é 15. Esse 15 aqui eu vou multiplicar por 4. Beleza? Então, 15 vezes 4, aqui eu vou multiplicar, tá? Aqui eu dividi, ó. Agora aqui eu vou multiplicar. Divide embaixo, multiplica em cima. Beleza? Divide embaixo, multiplica em cima. Então, 15 vezes 4 é igual a 60. Beleza? Então, 4/5 de 75 é igual a 60. Beleza? Esse último exemplo aqui para encerrar nossa aula de hoje, ó. Calcule 2/8 de 144. Beleza? A regra é: divide embaixo e o resultado multiplica em cima. Beleza? Então bora lá. Dividindo 144 para 8, não sabe quanto é de cabeça, então faz a continha aqui, ó. 14 dividido para 8 vai dar 1, né? 1 vezes 8, 8. Vem pra cá. 14 tira 8, sobra o quê? 6. Certo? 6 não dá para dividir para 8, então baixa o 4 lá, que resta. 64 dividido para 8 é 8. 8 vezes 8, 64. Menos 64, 0, beleza? Então, 144 dividido para 8 é 18. Agora, esse 18 aqui, ó, que é resultado, eu vou multiplicar por 2, que é o numerador. Então, 18 vezes 2 vai ficar 18 vezes 2, que é igual a 36. Beleza? Então, 2/8 de 144 é 36. É como se eu pegasse esse 144 e dividisse em 8 partes iguais, né? Eu pego, por exemplo, se eu tenho 144 petecas, eu vou dividir elas em 8 partes iguais. Eu vou dividir 8 partes com 18 petecas cada parte, né? E dessas 8 partes que eu dividi essas petecas, eu vou dar 2 para o meu amigo, por exemplo, né? A suposição. Então, quantas petecas eu vou dar para o meu amigo de 144? 36. Beleza? Então, gente, essa foi nossa aula de hoje sobre fração. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui as páginas da atividade. Ou melhor, vocês vão terminar de responder a página 127 e 128 e vão responder a 129. São só 5 questões. Beleza? 127, 128, as que não respondemos, e a 129. Amanhã a gente corrige algumas e passa para o próximo conteúdo. Beleza? Qualquer dúvida pode chamar no PV, tá, gente? Fiquem com Deus e até a próxima aula.